Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa terceira aula de metodologia do ensino de filosofia. O título da aula de hoje é Filosofia da Educação e Filosofia como Educação. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em Filosofia, com especialização e mestrado na área de Ética e Filosofia Política. Nas aulas anteriores, nós vimos como é que se dava essa relação entre educação e filosofia durante o período antigo, desde os mitos, né, até a modernidade, até a influência ali dos racionalistas, dos empiristas, e aquele momento que a ciência começa a se emancipar da filosofia e, na sequência, além das ciências positivas, exatas, as ciências da natureza, também as ciências humanas começam a ser separadas da filosofia. Essa foi a aula 1. Na aula 2 da semana passada, nós tratamos da questão da filosofia e da psicologia. Como é que a psicologia vem entendendo o nosso processo cognitivo, o nosso aprendizado e assim por diante, quais são as contribuições da psicologia para o ensino, para a aprendizagem, para a pedagogia. E hoje, então, nós vamos tratar de dois temas, basicamente. Nós vamos falar da fenomenologia e também da antropologia, como é que essas áreas impactam na educação. Então vamos contextualizar a nossa aula de hoje. A educação, nós vamos tratar da educação e seu compromisso com a liberdade, igualdade e fraternidade. Não preciso dizer para você que esses lemas são os lemas que acabaram originando a Revolução Francesa. Aquela mentalidade que existia na Idade Moderna, a partir dos iluministas, dos racionalistas, das contribuições de muitos teóricos, né, desde Locke, Rousseau, Kant, o Voltaire, então acabaram impactando na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa muda o mundo porque cai a nobreza e a burguesia assume o poder. Então, acabou-se aquele período de reis, rainhas e tudo mais. Talvez se fale assim, mas como acabou rei e rainha se ainda existe? Existe sim, mas não com aquela perspectiva que eles tinham, né? De domínio do mundo, de totalitarismo, governar sozinho, né? Então, hoje, quando tem uma rainha, por exemplo, nós temos um primeiro-ministro, nós temos um chanceler, né? Um presidente, inclusive. Então, não manda mais sozinho. Divide o poder, ou seja, é uma monarquia parlamentarista, uma monarquia presidencialista, mas sempre uma monarquia constitucional, que estar atrelada, estar sob o que a Constituição determina. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos ver hoje, como é que isso impacta na educação. O segundo ponto é esse, a educação e as reflexões antropológicas. A antropologia sempre existiu desde a época dos sofistas. Possivelmente os sofistas possam ser considerados os primeiros antropólogos do mundo, no sentido de tentar entender o ser humano, né, a vida, a realização plena do homem, assim por diante. Os sofistas são considerados aquele grupo de filósofos, ou pseudo-filósofos, como dizem alguns, que deslocaram o eixo reflexivo da cosmologia para a antropologia. E dentro da antropologia, então, vem a ética, a política e assim por diante. Mas a antropologia já existia. Então, aqui, quando a gente fala as reflexões antropológicas, entra a antropologia no sentido moderno. A modernidade, ela reveste todos os nossos conceitos, desde a política, da ciência, assim por diante, como nós já falamos na aula passada. Então, nós vamos ver como é que a antropologia reflete acerca da educação. E, por fim, o viés emancipatório da educação. Talvez você diga assim, a terceira aula que o professor está dando de metodologia do ensino de filosofia, a terceira aula que ele fala nessa questão da emancipação. De fato, a emancipação é como se fosse o princípio norteador da educação. Desde que o Platão começou a refletir sobre a educação, na República ele apresenta isso, ele dizia que a educação é a arte de fazer a pessoa pensar por ela mesma. E o pensar por ela mesma é a emancipação. A educação ela pode ser usada como um instrumento, o Luiz Althusser vai chamar de aparelhos ideológicos do Estado. Ela pode ser usada para transmitir as visões de mundo daqueles que estão no poder, da classe dominante, seja a igreja, seja o Estado, seja o que for que está no poder, e se vale da educação para passar suas ideias, então a educação foge do seu escopo principal. E o Platão já falava isso, e o John Dewey, que é já mais recente, né, faleceu em 1952, ele vai dizer que a educação
tem como propósito levar a pessoa a aprender a aprender, ou seja, que a pessoa aprenda por si. Então, são esses os aspectos que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Nesse primeiro bloco, nós vamos tratar da dialética do aprendizado, educação e fenomenologia. Então, aqui nós temos, vamos dizer assim, duas áreas para tratar, né? A dialética da aprendizagem no sentido de que a dialética sempre deve ter esse sentido de debate, de algo que contribui e também recebe a contribuição, parecido com o que o Aristóteles vai falar quando fala de praxis, né? A praxis é algo que você faz e você muda o mundo e você também é mudado por esse mundo que você mudou e assim por diante. O Karl Marx também resgata essa ideia de praxis, né? Praxis transformadora, enfim. Então a dialética tem esse sentido. O aprendizado muda a gente, faz a gente ver o mundo com outros olhos, com outra mentalidade, mas o mundo onde a gente se encontra acaba sendo afetado também pela nossa maneira de vê-lo, digamos assim. Então, é isso que é a dialética, né? É um toma lá, dá cá, nesse sentido. E a fenomenologia é uma área do conhecimento que começa ali, talvez com o Hegel, né? As primeiras sementinhas, os primeiros germes da fenomenologia, porque o Hegel vai falar da questão do espírito, da consciência, assim por diante, mas ela é mais enfatizada mesmo e se solidifica, suas bases são de fato fundamentadas com Edmundo de Russell. Então, Edmundo de Russell, que é um matemático, inclusive, né? E aí tem uma contribuição para a filosofia, ele é o pai da fenomenologia. E a fenomenologia, ela vai acentuar que nós possivelmente não tenhamos condições de falar com toda certeza, com certeza absoluta, que nós conhecemos o mundo tal qual ele é de fato. Nós apenas temos condições de conhecer o mundo tal qual ele se apresenta à nossa consciência, à nossa mente. Nós temos possivelmente várias maneiras de ver o mundo. Nós temos a nossa idiosincrasia, né, que é a maneira própria de cada um. Nós temos a nossa formação, que é muito específica, que é algo que os modernos conseguiram perceber, os antigos não percebiam, que é aquela questão da subjetividade, né, como nós somos marcados pelo contexto e assim por diante. Então, o primeiro ponto que nós apresentamos aqui é contra a alienação e pela emancipação. Digamos assim, é o papel da educação, então seria combater a alienação. O que é alienação? A palavra alien, no latim, significa o outro. Então, é como se a gente ficasse apartado, como se nós fôssemos outro, como se a educação levasse a gente a pensar como o outro e não como nós mesmos, né? E a emancipação, então, é ser senhor de si. E aí o Kant apresenta que os objetos metafísicos, eles não teriam, talvez, uma significância, relevância, enfim, no âmbito do conhecimento, que talvez até os objetos metafísicos nem sequer possam ser provados a sua existência, como é o caso de Deus. Ele não está dizendo que Deus não existe, inclusive ele vai dizer que Deus é o fundamento da moralidade, o Kant, né? Kant diz isso. Mas ele diz que os objetos metafísicos talvez não sejam passíveis de serem comprovados. Agora, as ideias metafísicas, sim. E as ideias metafísicas, elas são passíveis de serem comprovadas à medida que elas servem de guias para nossas tomadas de decisões, para nos conduzir na vida. Então, é uma manifestação da razão prática, segundo Kant. E o que é a razão prática? A razão prática é aquele conhecimento que serve para nos conduzir na vida. Por isso que os princípios metafísicos, eles servem de guias. Por isso que o Kant vai dizer que Deus, ele é necessário como fundamento da moralidade. Talvez o ser em si, como diz ali, né, objetos metafísicos, não dá para você ter clareza acerca disso. Não dá para você ter certeza acerca de objetos metafísicos. Mas de ideias metafísicas, sim. As ideias metafísicas, elas estão presentes na nossa sociedade e elas têm esse papel, então, de nos conduzir como uma razão prática. E dentro dessa razão prática, nós temos a pedagogia. Então, a pedagogia também faz parte da razão prática à medida que ela é educativa e formativa. Veja que pedagogia é uma coisa e educação é outra, né?
Eu já falei que pedagogia vem de dois termos no grego, que é o paidos agogé, paidos é criança, agogé é conduzir, e a educação, o ex dedúcare, é tirar de dentro para fora o conhecimento, né? Ducare é conduzir, ex fora, de dentro. Então a gente tira o conhecimento de dentro para fora, tentando mostrar que o conhecimento, na verdade, ele não é colocado em nós, ele está dentro de nós e alguém tem que ajudar a gente a descobrir esse conhecimento. É mais ou menos como se você tivesse um computador, imagine que a tua mente seja um computador, e nesse computador você tem aquela pasta Meus Documentos. E tudo que você precisa pesquisar está ali naquela pasta Meus Documentos. Mas como é que eu vou... eu não vou colocar nada dentro dessa pasta, eu vou buscar o que está lá dentro. Então, como é que eu vou acessar essas pastas? E aí é o papel, então, do educador, levar a pessoa a acessar a pasta correta onde o conhecimento se encontra. E formativa por quê? A educação tem esse aspecto, né, educativo e formativo, e aqui existe talvez uma diferença, porque a princípio entende-se, a partir lá da paideia dos gregos, que a formação é mais abrangente. A educação, então, é conseguir tirar esse conhecimento de dentro, garimpar dentro de si mesmo. E a formação, para os gregos, que é essa ideia de paideia, é fazer com que a pessoa tenha condições de desabrochar suas potencialidades de forma plena a se tornar um cidadão. A paideia é a formação ou talvez a transformação da criança em cidadão, do menino em homem, né? Em cidadão, não em homem, porque o homem cidadão para os gregos é diferente, né? Mas transformá-lo em cidadão. E aí existe uma diferença entre a formação que é despertada e a formação que é pôr na forma. Nós falamos na aula 2. Se você entender formação, como a palavra significa, né, etimologicamente, pôr na forma, então aí a educação talvez falhe nos seus propósitos. Porque não é pegar uma criança e pôr na forma, falar, você tem que se conformar a essa realidade, essa configuração que a sociedade apresenta, mas é formação no sentido de fazer desabrochar as potencialidades para poder, enfim, viver plenamente como ser humano e se realizar. E por último, a educação, não, por último ainda não, a educação deve ser formativa e esse formativa, então, não é pôr na forma, é esclarecer e não apenas técnica, que é a grande briga, né, da formação depois da revolução industrial, que daí ela tem mais um viés técnico profissionalizante. E essa frase que está em azul é do próprio Kant. O homem não é nada mais do que aquilo que a educação faz dele. O homem é apenas isso, aquilo que a educação faz dele. Então, por isso que o Kant vai enaltecer, vai ressaltar o conhecimento esclarecedor. Para o Kant, a pessoa livre é a pessoa que pensa por si. Veja que ele vem bem alinhado ao que dizia o Platão quando pedia para a gente ensinar a pessoa a pensar por si. Vamos ao quadro, então, Educação, Fenomenologia e Existência. A base da educação deve ser o princípio de autonomia. Auto é por si, nomia é lei. Então, é levar as pessoas a fazer as escolhas mais livres e racionais, porque só nesse momento a pessoa é dona de si. Os dados, não a reflexão, é que limitam o conhecimento. E nesse sentido, pode-se dizer que o real efetivo é racional e vice-versa. O real é racional e vice-versa. Não o real material. Lembro do mundo das ideias e o mundo físico, o mundo das coisas, né, do Platão, o mundo inteligível e o mundo sensível. Então, qual é o real? Não é um mundo sensível, é o mundo das ideias. Então, o mundo real, em termos de ciência, em termos de conhecimento, é o mundo racional. Surge o método fenomenológico, que implica em conhecer sem filtros, uma tentativa de ter acesso direto às coisas. Por que conhecer sem filtro? Porque a fenomenologia, ela vai enfatizar os dados da consciência, não as coisas em si. O que é o azul para um pode não ser o azul para o outro, mas não é o azul que interessa é a consciência do azul, mais ou menos isso, né? Então, por isso, é ter acesso direto às coisas, o que é algo muito difícil. Temos acesso só às vivências, só à consciência. E isso vai acabar impactando na educação. Como é que nós podemos passar uma educação
de cima para baixo e uniforme para todas as pessoas, se todas as pessoas têm condições, de repente, de ver um mundo diferente. E, por fim, a fenomenologia propõe afastar-se das essências e voltar aos entes. Os entes são os seres concretos, subjetivos, digamos assim, e as essências são os seres objetivamente. Então, é preciso tomar as coisas na sua subjetividade. A contribuição, então, da dialética e da fenomenologia vem alinhado nesse aspecto de fazer com que a gente reflita sobre aquilo que a gente tem consciência, a possibilidade de nós vermos o mundo com olhares diferentes. E isso é uma contribuição já finalzinho do século XIX, começo do século XX, e que acaba tendo um impacto grande na educação. A educação não pode primar mais por uma uniformização, tanto dos conceitos, dos conteúdos, quanto do aprendizado e quanto do aluno, né, do estudante. Então, é preciso levar em conta as peculiaridades de todos os aspectos, tanto da escola como da sociedade e assim por diante. Levar em conta o contexto, né, que não existia, como eu disse, até a Idade Média. A escolástica, por exemplo, quando ela transmite os seus ensinamentos, são ensinamentos que são transmitidos sem levar em conta o contexto, a época e assim por diante. Então, a fenomenologia, já com a psicologia e a antropologia, começa a trazer isso para a reflexão e trazer isso para os bancos escolares, e aí a educação, aos poucos, vai mudando, até que nós chegamos, então, no começo do século XX, nós temos aquela discussão entre os escola-novistas, né, aqui no Brasil, uma educação mais emancipadora e assim por diante. Talvez o princípio norteador de toda essa nossa disciplina de metodologia seja justamente o fato de nós termos que nos pautar por uma educação esclarecedora, emancipadora, quando nós nos encontramos numa sociedade que valoriza a educação para o mercado de trabalho. Nossos alunos muitas vezes vão falar isso como se não tivesse problema algum, e talvez não tenha, mas eu estou aqui me preparando para o mercado de trabalho. Eu quero estudar para ganhar mais, eu quero estudar para ter uma carreira brilhante, de sucesso e assim por diante. É o que o mercado propõe, mas a educação pode dar algo a mais do que isso, além disso. A educação não precisa se limitar a isso. Falar que é só isso que você vai receber na educação, é só isso que te interessa? Se for só isso, infelizmente, né, é de lastimar. Mas se você quiser, além disso, mais alguma coisa, quer tentar entender o mundo, a vida, as pessoas, a sociedade, os valores, enfim, conduzir a vida um pouco mais para a questão de alcançar a felicidade em si, que é o maior bem da vida, né, segundo Tomás de Aquino, Aristóteles e tantos outros filósofos, a educação também tem condições de dar isso. Então vamos ao quadro Educar é Libertar. Libertar das amarras da sociedade, dos medos, das crendices, das superstições e assim por diante. Podemos confiar em nossas percepções? Essa ideia de questionar as percepções dos sentidos é uma ideia que já está presente no Aristóteles e que depois vai estar presente muito mais firme mesmo no Descartes. Porque o Descartes ele tem aquela ideia, né, do sonho, do gênio maligno e tudo mais, pedindo para não confiar nas sensações, nas percepções. A linguagem pode limitar o conhecimento, pois a linguagem é construída e pode mudar de sentido. Tente imaginar, aqui já tem uma contribuição talvez da filosofia da linguagem, Wittgenstein, Bertrand Russell e assim por diante. Tente imaginar uma palavra que não exista na língua portuguesa, nós não conseguimos ter o conceito dessa palavra. E talvez da língua portuguesa para as outras línguas, como é o caso da palavra saudade, às vezes não se tem o conceito de saudade, por quê? Porque não existe a palavra para expressar isso. Mas a saudade não existe? A saudade existe, mas a maneira de expressar isso limita, né, o nosso conhecimento. Então é isso que quer dizer, a linguagem pode limitar o conhecimento e também as palavras mudam de sentido com o tempo, como é o caso da palavra ironia, por exemplo, na época do Sócrates e hoje em dia. Importa menos o que se diz do que tudo aquilo que cerca o que se diz, que é, na verdade, o conceito que hoje em dia nós chamamos de pós-verdade. O que é a pós-verdade? Acho que Boaventura de Souza Santos trabalha muito esse tema, né? Pós-verdade é o modo como as coisas são relatadas. A pós-verdade, inclusive, ela é muito associada às fake news.
porque não importa a verdade em si, importa o contexto que se cria e o objetivo que ela quer atingir. Então, importa menos o que se diz no âmbito agora da educação mais contemporânea do que aquilo acerca do que se diz. Os conteúdos educacionais devem fazer sentido. Essa afirmação ela vem bastante alinhada com o que fala Vygotsky, com o que fala Paulo Freire. Então, para que a educação atinja seus resultados, seus objetivos, principalmente para um educando do ensino básico, fundamental, médio, assim por diante, os conteúdos têm que fazer sentido. É o grande dilema dos alunos, né? Quando começam a estudar uma disciplina, eles querem saber, professor, por que eu vou usar isso? Para que eu tenho que estudar isso, né? Então, a educação tem que fazer sentido e o sentido é feito através dessas contribuições até mesmo da fenomenologia. É preciso ensinar e aprender e refletir autonomamente. Então, nós temos que aprender a pensar por si, a pensar por nós mesmos, né? Como falou o próprio Adorno, na aula passada nós vimos isso, né? Que tem que despertar o senso crítico, fazer a pessoa a pensar por si. Dando continuidade, treinamento técnico, ou seja, aquela educação pragmática, aquela educação profissionalizante, ela amesquinha a educação. Ela é como se ela estivesse diminuindo a educação. A educação pode te dar muito mais do que só isso. E você não precisa ficar limitado a isso. Se eu quero educação profissionalizante, ótimo, você vai ter educação profissionalizante. Eu posso te dar algo mais? Se você fala, não quero. Então, tudo bem, é só profissionalizante. Mas saiba que a educação tem condições de te dar algo mais do que isso. Por isso que é a mesquinha educação. A educação põe o nosso destino em nossas mãos. Eu acho que Demócrito já afirmava isso, né? O Demócrito ou Heráclito, o caráter de um homem faz o seu destino. Então aqui nós estamos dizendo, a educação é que põe isso em nossas mãos. O nosso destino está em nossas mãos, por meio da educação. Paulo Freire vai dizer que as experiências contam mais que o conteúdo. Aqui no sentido de que os conteúdos devem estar atrelados às nossas experiências. Você sabe que o método Paulo Freire, ele parte da realidade concreta. E em cima da realidade é que ele reflete, né? Então as experiências são bastante marcantes e os conteúdos têm que vir para esclarecer e dar significados às nossas experiências. Elas contam mais, né, do que os próprios conteúdos. Freire critica conteúdos vazios e abstratos. Nós falamos há pouco que é preciso dar sentido àquilo que é ensinado. Então, conteúdos vazios que não fazem sentido para os alunos, normalmente eles são descartados. Por isso que a psicologia vai nos dizer que a maneira mais adequada de fazer um aluno aprender é, primeiramente, despertar nele a motivação. E, por fim, outra frase do Paulo Freire, aprendemos a pensar pensando e, do mesmo modo, aprendemos a filosofar filosofando. Então, como ele diz, né, o caminhar faz o caminho. Nós temos que aprender a filosofia fazendo a filosofia em sala de aula e refletindo com os alunos, assim por diante. Passamos para um outro ponto, outro módulo agora, a natureza da teoria em educação, método, ética e política. Essas três realidades, elas estão interligadas, né? A maneira, o método é caminho para, né? Então, o caminho para alcançar o aprendizado, ele é influenciado, ele é permeado por questões éticas e políticas. Para os gregos antigos, ética e política não se separavam. Para o Maquiavel, ética e política podem se separar caso nós tenhamos em mente a ética cristã, a ética do bem, assim por diante, né? Mas a política, ela tem uma outra ética, segundo o Maquiavel, que é buscar o poder. Então, existe uma ética sim, mas não é essa ética que o cristianismo e, de certa maneira, até a filosofia antiga recomenda. Então, como ensinar isso, né? A ver o mundo de uma maneira mais correta, sem impor, respeitando as questões éticas e políticas, é isso que nós vamos ver. Nós temos aqui uma influência do estruturalismo e do funcionalismo. O estruturalismo é uma corrente filosófica que já surge mais próximo de nós no século XX. Os grandes nomes do estruturalismo, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault,
são pessoas que vão perceber, filósofos, né, que inclusive o Claude Lévi-Strauss esteve aqui no Brasil, em 1934, ajudou a fundar a USP, assim por diante. Eles vão perceber que cada sociedade tem uma estrutura diferente, que não existe, talvez, condições neutras de afirmar que uma cultura seja mais evoluída do que a outra. Essa é a grande contribuição da antropologia. Se não dá para dizer que a cultura da Europa, na época do descobrimento da América, era mais evoluída do que uma cultura asteca, ou maia, ou inca, assim por diante, também não dá para dizer que os conhecimentos que eles tinham fossem mais valorosos, né, mais significativos do que os conhecimentos que tinham essas culturas, que afinal acabaram sendo praticamente aniquiladas, né, pelas invasões dos povos europeus. Então é sobre isso que a antropologia vai refletir. E talvez até uma tentativa de combater o etnocentrismo, o eurocentrismo e assim por diante. Então vamos lá, na modernidade surge a esfera pública. A esfera pública é pautada pela valorização da privacidade. Quem afirma isso, quem faz essa leitura é o Habermas, né? Jürgen Habermas, muito baseado nas ideias de Max Weber. Então, diz assim que até a modernidade só existiam duas esferas, a esfera privada e a esfera política. A esfera privada era a família, no nosso mundo, né, mais íntimo, digamos assim, e a esfera política, então, eram os governantes, os reis. E aí surge a esfera pública, através das associações, dos debates, motivada pela imprensa e assim por diante. E a esfera pública, então, começa a trazer assuntos para um debate público. E aí, então, vai começando a se formar uma mentalidade que permite o homem perceber a força que tem e tal, e reivindicar algumas coisas. E isso vai motivando as ideias iluministas, as ideias de liberdade e assim por diante. A psique deixa de ser produto de geração espontânea. Psique ou psique. Deixa de ser produto de geração espontânea por quê? Entendia-se que o nosso psicológico, a nossa mente, ela não tinha influência do contexto, da hereditariedade, que a nossa consciência, a nossa personalidade, nosso caráter, a nossa maneira de ser era assim porque surgiu assim pela natureza. Não tinha elementos que fizessem com que ela fosse o que ela é. Não tem outra maneira de ser a não ser essa. E agora, então, estão percebendo, não existe a geração espontânea. No âmbito da ciência, quem vai falar isso vai ser o Louis Pasteur, né, que é do século XIX. Mas aqui, então, no âmbito da psicologia, já está percebendo. Isso não é uma geração espontânea, isso é fruto de alguns condicionantes que estão na sociedade, estão dentro desse contexto onde nos encontramos. A esfera pública e a esfera privada acabam se opondo, gerando a opinião pública e o debate público. Ou seja, percebe-se que a esfera pública, o contexto, o debate, tudo isso tem um certo reflexo, né, um certo impacto na formação da pessoa, da sua mente, da sua maneira de ser e até mesmo do seu aprendizado. Nesse contexto, emancipador por um lado e tutelado por outro, emancipador porque prioriza a liberdade, tutelado porque ainda não tem uma liberdade mais plena, é que vai surgir a pedagogia moderna. A pedagogia moderna ela vai ter contribuição de Rousseau, de Pestalozzi, de Froebel. Então, são vários pedagogos, né, que talvez você encontre mais elementos para pesquisar sobre isso naquele livro que eu recomendei, História da Pedagogia, do Franco Cambi, que você pode buscar na internet, em PDF, enfim. Ali traz todo um resuminho desde a época da Grécia Antiga até os dias atuais. Então, é nesse contexto que vai surgir a pedagogia moderna. Na antiguidade já existia pedagogia? Já, nós falamos que os sofistas são os primeiros pedagogos, mas tudo que chega na modernidade é relido, é refiltrado, é reincorporado, então isso acontece também com a pedagogia. Percebe-se que a educação no início do século XX não gerou melhorias, gerou reprodução. Reprodução no âmbito da sociedade. A sociedade é assim, nós queremos que continue assim, então nós vamos ensinar as crianças a ser dessa maneira. As crianças vão reproduzir o que nós já temos. Então, não existe melhorias no sentido de que, no começo do século XX, nós tivemos, em 1914, a Primeira Guerra, e em 1939, a Segunda Guerra. Que melhorias se tira a partir do uso de uma educação que era para ser emancipadora. Voltamos ao quadro, então.
As teorias pedagógicas dessa época são marcadas pela psicologia e pelos ideais democráticos. Na psicologia nós vamos ter a contribuição do Piaget, entre outros, e nessas ideias democráticas nós temos principalmente a contribuição do John Dewey, né, a sua obra, né, Democracia e Educação, que vai mostrar como que as pessoas devem ser preparadas para serem livres e pensarem por si. A epistemologia genética, que também é uma contribuição do Piaget, supõe estágios de desenvolvimento da aprendizagem. Então, nós estamos aqui entrando no construtivismo. A aprendizagem tem movimento, tem momentos, e tem etapas, tem fases. A criança vai aprendendo algumas coisas, ela tem que aprender primeiro para depois virem outras, né? Como se estivesse fazendo uma base. Então, aqui está começando o construtivismo. Piaget vai dizer que a coerção é o pior método pedagógico, que na época existia muito, né? E aí o exemplo é melhor que a coerção. Não é que o exemplo seja o melhor dos métodos. A coerção é o pior, o exemplo é melhor que a coerção. E até hoje a gente fala, né? As palavras comovem, os exemplos arrastam. É mais ou menos isso que o Piaget está dizendo. E aí o Piaget vai dizer que a verdade aprendida ou repassada por alguém, por um professor, assim por diante, é meia verdade. A verdade inteira é reconstruída. Então a pessoa se aposta do conhecimento e ela elabora as suas concepções de verdade. Aí nós temos uma pedagogia da autonomia, né, como diz o Paulo Freire. Chegamos no momento da nossa situação problema. No teu livro de didática, ela vai estar na seção 3.1. E o que nós propomos aqui é se a filosofia pode lançar luzes às nossas experiências. O Paulo Freire havia dito que as experiências contam mais do que os conteúdos. Os conteúdos devem vir para iluminar e dar sentido às nossas experiências. Então, a filosofia pode lançar luz às nossas experiências? Vamos lá, apresentando a nossa situação. Os alunos... Foi feita como se diz, uma experiência por um professor, uma professora em sala de aula, né, para mostrar como as sensações podem ser diferentes. Então, os alunos ficaram com os olhos vendados e cheiraram várias substâncias e foram relatando quais eram as sensações que eles estavam presenciando. E aí a reflexão que ficou: podemos ter percepções diferentes, diversas, também sobre temas como o meio ambiente, por exemplo? O meio ambiente é um tema muito recorrente na nossa sociedade, né? Será que todos nós entendemos o meio ambiente, a importância, a relevância da preservação do meio ambiente da mesma maneira? Podemos trazer outros temas, né? Talvez os temas mais polêmicos devam ser aqueles que a gente deve abordar: desigualdade social, injustiça, pobreza, exclusão, dominação, exploração. Esses temas devem fazer parte da educação também. Por quê? Porque é preciso construir um mundo melhor para todos. Não para poucos, né? O papel da educação é esse, é emancipar, é ajudar a pessoa a crescer, ver o mundo com outros olhos. Vamos problematizar essa situação? É importante se preocupar com a natureza? Nem sempre foi considerado importante, né? O próprio Francis Bacon, ele permitia explorar a natureza de modo a extrair dela a melhor vida possível, né? É importante se preocupar com a sociedade ou cada um deve se preocupar por si? O liberalismo é um pouco isso, né? O liberalismo ele é permeado pelo individualismo também. Como deliberar e agir pautado pela ideia do bem? No sentido de que seria quase que uma petulância você se considerar uma pessoa do bem, né? Então, como agir pautado pela ideia do bem? Se nós não temos certeza de que aquilo que nós temos como bem para nós possa ser o bem de uma maneira mais objetiva. Existe relação entre liberdade e responsabilidade? Você é livre para fazer o que você deliberar. Você também tem que ser responsável pelo que você faz ou não? Existe essa relação? Se nós agredimos o meio ambiente, a nossa geração, não eu ou você individualmente, a nossa geração agride o meio ambiente, a nossa geração é responsável pelos efeitos colaterais e catastróficos que essa agressão representa? Então é isso. Será que existe essa relação entre liberdade e responsabilidade? E, por fim, porque é cômodo ser menor. De onde vem essa expressão, é cômodo ser menor? Essa expressão vem do Kant, né? Lá daquele
texto, Aufklärung, resposta à pergunta, que é o esclarecimento, um texto clássico, né? Espero que você já tenha lido, ele é um texto até pequeno, vale a pena ler, né? Então ele chega a afirmar, é cômodo ser menor quando tem alguém que pensa por mim, que faz escolhas por mim, que delibera por mim, quando tenho um diretor espiritual ou tenho um livro que serve de guia para as minhas decisões e assim por diante. E aí qual é a saída que o Kant apresenta? Sapere aude. A expressão em latim é que tem a audácia, tem a ousadia de saber, de conhecer, de se informar, de ser livre e de pensar por si. Então vamos lá, resolvendo a nossa situação. O modo como abordamos os problemas são determinados por nossas vivências. Então as nossas experiências, elas podem ser iluminadas sim pela filosofia. As melhores respostas hoje poderão ser obsoletas amanhã. No passado foi plenamente definido que poderia se agredir ao meio ambiente. Hoje percebe-se que não, que o meio ambiente ele é um fator de vida e a agressão dele pode representar comprometimento da nossa espécie humana, como diz o princípio responsabilidade do Hans Jonas, né? A filosofia, então, cabe nos ajudar a ver além dos problemas de modo livre e responsável. Os problemas que estão aqui, eles são resultado de uma mentalidade que às vezes nos leva a explorar a natureza, os recursos naturais, tentando tirar deles a maior lucratividade possível, enfim, que a gente consiga, entre aspas, enriquecer explorando a natureza, jazidas, seja o que for, né? Contaminando o ar, contaminando o lençol freático. Então é preciso ver além desses problemas, o que leva a pessoa a causar esses problemas, que daí seria talvez uma postura quase que egoísta da nossa parte, né? E por fim, é cômodo ser menor, por quê? Porque nós delegamos aos outros aquilo que a nossa própria racionalidade deveria buscar por si. Então isso é reprovado pelo Kant e por todos os teóricos, né, da área da filosofia. Aqui nós chegamos nesse momento de interação que nós apresentamos para você qual é o objetivo do ensino de filosofia. A filosofia deve ter como objetivo o aspecto técnico, ou emancipador, conservador ou reformador. Então, qual seria, vamos dizer assim, a preocupação da filosofia? A princípio, quando nós partimos desde o Platão, como eu falei há pouco, depois nós chegamos até o Kant, nós chegamos ao Rousseau, antes do Kant nós temos o Rousseau, né? Pula-se toda a Idade Média, porque a Idade Média nós ficamos 305 anos com as escolas fechadas, as escolas eram restritas, o ensino, né? Era uma prerrogativa do clero apenas. Só em 781 que as escolas são reabertas, só em 1100 que vai surgir a primeira universidade do mundo. Então, durante todo aquele período da Idade Média ali, não se tem assim uma reflexão muito ligada à questão da educação, da transmissão de conhecimento e assim por diante. A Idade Média ela é dominada por aquela confiança na fé, nos ensinamentos bíblicos, tá? Então, na Antiguidade, sim, Platão diz que o papel da educação é levar a pessoa a pensar por si. O educador deve ter esse comprometimento. E ele diz que o educador não deve nem sequer pegar na cabeça do educando para voltar o seu olhar para os objetos que ele quer que o educando olhe. Ele diz que o educador deve apenas sugerir que se ele olhar em determinada posição, possivelmente ele vai ver coisas que vão lhe agradar mais, de certa maneira. Por quê? Porque o educador não dá a luz dos olhos do educando e não deve dar a direção dos olhos do educando. Porque se ele der a direção dos olhos do educando, ele está colocando o educando na forma. E a educação também não é para pôr na forma. Se for para dar uma formação, essa formação tem que vir internamente. Eu não vou pegar alguém e ajustá-lo numa forma, prendê-lo numa forma. Pelo contrário, eu vou trazer aquilo que tem de dentro dele para fazer que isso apareça num determinado formato. Por isso que essa formação é esclarecedora. Não é uma formação dominadora, não é uma formação de fora para dentro. Perceba que desde o começo nós estamos falando isso, né? Que a educação deve ter esse comprometimento em fazer com que a pessoa se torne emancipada, autônoma, esclarecida, e não que a pessoa aprenda a uma profissão simplesmente. Não deve aprender uma profissão? Deve. Eu estou dizendo não deve aprender uma profissão simplesmente.
Dentro do momento que você ensina a profissão, você também deve ensinar maneiras de ver o mundo com criticidade, para que a pessoa se torne, além de esclarecida, emancipada e dona de si. E aí nós vamos ver isso muito no Kant. O Kant vem sempre pautado por essa ideia de esclarecer, fazer com que a pessoa tenha as luzes por si mesmo. O que é o esclarecer? Esclarecer é fazer com que a pessoa tenha a sua carreira, o seu norte claro, não obscuro. As coisas têm que estar as claras, então, para o educando. Por isso que a educação vai provocar, então, a autonomia, a emancipação e, em último estágio, talvez possamos dizer, a educação deve proporcionar a felicidade. Então, essa é a parte da metodologia. Existem várias maneiras. A metodologia tem a ver com isso, né? Caminho para, então o modo, a maneira como a filosofia vai sendo... E a educação, não só a filosofia, por isso é filosofia, a metodologia da filosofia, da educação, né? Como ela vai sendo transmitida ao longo da história da humanidade, até chegar agora no século XX e XXI, quais são as nuances, quais são os impactos dessa sociedade onde nós vivemos, dessa dicotomia, dessa briga ideológica entre direita e esquerda. Isso aí tem um reflexo na educação? Certamente tem. Se você pegar países que são dominados por uma visão de extrema, principalmente extrema, né? Extremo direita e extrema esquerda, eles têm considerações diferentes acerca da educação. Podem investir mais ou investir menos, procurar incentivar pesquisas, descobertas, ou procurar aniquilar as pesquisas, descobertas e assim por diante. Então, pode ser que queira preparar só para o mercado de trabalho, pode ser que queira preparar para que a pessoa também se torne mais crítica, mais livre, mais dona de si e assim por diante. Chegamos damos continuidade nesse módulo, né? Nós já vimos uma parte dele, a natureza da teoria e educação, o método, a ética e a política. Como é que isso, então, se interliga? A ética, a política e a maneira de ensinar filosofia. Então, nós vimos a parte da educação como formação, como crítica e assim por diante. E agora nós vamos ver a prática emancipatória. As operações cognitivas, segundo Vygotsky é um russo, ele viveu, acho que ele nasceu em 1896, que foi o mesmo ano que nasceu o Piaget, só que Piaget viveu 84 anos, ele morreu em 1980. E o Vygotsky morreu em 1934, ele viveu só 38 anos. Então ele diz que as operações cognitivas são determinadas por processos históricos sociais. Para nós hoje, parece que é muito claro o que o Vygotsky está falando, mas como eu disse, ele morreu em 1934. A educação nesse tempo, ela ainda não levava muito em conta essa questão cultural, contextualizada, da subjetividade e assim por diante. Então o Vygotsky, como ele dá ênfase nisso, ele está dizendo que é preciso respeitar, de certa maneira, o modo como o educando passa por esses processos psíquicos, culturais, históricos, sociais, econômicos e tudo mais. Tudo isso tem reflexo na nossa educação, na nossa formação e nas nossas operações cognitivas. Olha que interessante essa frase do Vygotsky. Essa frase eu acho que deveria ser, no mínimo, ela que nós deveríamos guardar dessa aula de hoje. A estrutura do mundo e a estrutura psíquica são correlatas. O que está dentro está fora e vice-versa. Ele está dizendo, em outras palavras, que nós somos fruto do meio. A estrutura psíquica e a estrutura do mundo, elas têm uma correlação. Ou seja, nós não pensamos como pensa uma pessoa que nasceu na década de 1920. Ou uma pessoa que nasceu do outro lado do mundo, na Austrália, no Japão, na China, na Rússia, em qualquer outro lugar. Nós não pensamos de acordo com as visões dos islâmicos. Se você não é um islâmico, você não pensa de acordo com a visão dele. E assim por diante. Então, todo o nosso contexto, o contexto do mundo onde nós vivemos, acaba influenciando também a nossa estrutura psíquica. Basta lembrar da nossa linguagem, da nossa palavra, da nossa maneira de nos comunicarmos, nos expressarmos. Nós somos limitados pelo universo linguístico que a língua portuguesa nos possibilita. O léxico da língua portuguesa é também o nosso limite cognitivo. Então, o que o Vygotsky está apresentando aqui é bastante interessante. Nós somos fruto do meio e não há como negar isso. Ortega y Gasset fala que o homem é ele e suas circunstâncias, né?
O meio nos faz incorporar ferramentas de aprendizagem e a língua talvez seja o melhor exemplo disso. Mas não é só a língua. Se você é de uma família cristã, você vai ter uma visão mais, uma tendência mais para o cristianismo. Se você é de uma família cristã protestante, cristã católica e assim por diante. Se você é de uma família rica ou de uma família pobre, né? Se você é de uma família, por exemplo, que vive numa determinada região rural ou na cidade. Então, tudo isso acaba tendo reflexo também na nossa maneira de ver o mundo. Nós somos resultado do meio, né? Nós não somos totalmente livres. Então, os meios nos fazem incorporar as ferramentas de aprendizagem. E a metacognição, meta é aquilo que está para lá da cognição, é a consciência de conhecer. O Vygotsky reflete também sobre isso. O que é a metacognição? A consciência de conhecer prescindindo ou indo além daquilo que limita o nosso conhecimento. Ou até tendo consciência de que o nosso conhecimento é limitado por alguns elementos, alguns fatores. Então é como se a metacognição ela vai questionar o próprio conhecimento, a própria cognição. Por isso que é meta, né? A meta, sempre que falar de meta, eu lembro de metafísica, por exemplo, né? O metaética, também existe a metaética, que é você tentar refletir sobre aquilo que está por trás daquilo que forma a ética, que forma o mundo físico e agora, então, que forma a cognição, que seja a consciência do saber. Às escolas, ou para as escolas, cabe estruturas gramaticais, métodos, ferramentas, procedimentos e sistemas. Então, a educação ela é mais abrangente que a escola. Nós temos na escola a educação formal, mas em casa, ou na sociedade, ou na igreja, enfim, nós temos a educação informal. E para a escola, então, cabe algumas ferramentas. Não são todas as ferramentas que a escola deve, ou que ela vai ter à sua disposição, mas essas ferramentas, então, são incumbência da escola. Vamos para o nosso próximo ponto, que é a democracia como uma construção pedagógica. Aqui talvez a contribuição maior possa ser do John Dewey. Os processos educativos devem ser fonte de conhecimento e emancipação. Ou seja, a educação deveria ter ou tem como propósito nos ajudar a sermos mais livres. E quando nós falamos democracia, não é só ser livre, é ser livre e respeitar a liberdade do outro. A democracia é o espaço que permite a convivência dos diferentes, mas não a convivência dos diferentes no sentido até mesmo de tolerar. Porque a palavra tolerar, ela também já vem carregada de uma certa hierarquia. Um é o que tolera e outro é o que é tolerado. Se você admitir o tolerar como suportar, então você vai dizer assim, eu sou um tolerante, eu sou alguém que suporta o outro, né? Então, nesse sentido, talvez a democracia, ela vai além da tolerância e talvez a palavra mais propícia que pudesse ser, quem sabe, a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, buscar ver o mundo com os olhos do outro, que alguns chamam de alteridade. Então, a alteridade é se pôr no lugar do outro. A emancipação deve ser coletiva e construída em cooperação, não sozinho, com igualdade, essa palavra é muito bonita também, e justiça. Então, a emancipação não é algo que se diz respeito apenas ao indivíduo, ela é coletiva, ela passa por igualdade, passa por justiça. Lembremos que os 3 lemas da Revolução Francesa é a liberdade, nós falamos mais em liberdade, mas fala também em igualdade e fraternidade. A igualdade, então, é nós nos vermos todos no mesmo patamar, todos no mesmo âmbito. E eu acho até que, nesse sentido, a pandemia da Covid veio mostrar para nós, né, que nós precisamos nos considerar mais iguais. Diante de uma crise da saúde, supostamente não tem rico e não tem pobre. Até mesmo quando o rico tem dinheiro, se ele não está na fila para receber a vacina, o dinheiro dele, a não ser que ele esteja disposto a pagar por um crime de furar a fila, o dinheiro dele não vai conseguir comprar a vacina. Então, nós somos todos iguais. Eu vi um senhor tomando uma vacina e chorando, e quando perguntaram para ele, por que o senhor está chorando, é assim tão emotivo, ele falou, porque eu sou pobre. Eu não teria condições de tomar essa vacina, mas eu ganhei a vacina e essa vacina está salvando a minha vida, pode salvar a minha vida. Então, olha lá, somos todos iguais. Quem entrou na fila, você não sabe se é rico ou se é pobre, isso é muito bonito, né? A emancipação, então, deve ser coletiva.
Os escolas novistas, quem são os escolas novistas? Aquela tendência da escola nova, que surgiu na década de 30 aqui no Brasil, eles vão propor metodologias ativas. O aprendizado ele é mais sólido quando o próprio educando toma parte, não fica apenas passivamente recebendo informações, mas ele também faz. Nós já falamos disso quando falamos das etapas do conhecimento lá através daquele psiquiatra William Glasser, né? Que você grava só 10% do que você lê, mas você grava 80% do que você faz. Aliás, 80% do que você discute, 70% do que você faz. Então, nós gravamos 20% do que nós ouvimos, mas nós gravamos 70% do que nós fazemos. Então, é por isso que a pedagogia ativa ela é muito mais eficaz. Os alunos participam até, ou devem participar até na escolha do conteúdo. Não é uma decisão que cabe unicamente ao professor. Por fim, trabalhos manuais, preceitos de autonomia, democracia e igualdade também são trabalhados no âmbito da escola nova. E é isso que faz com que a escola seja mais bem aceita, essa metodologia, né, na década de 30. E um dos maiores nomes dessa metodologia é o Anísio Teixeira. Como eu disse, foi quem traduziu a obra do John Dewey ou teve acesso à obra do John Dewey. Então, o John Dewey entra para a escola, para a pedagogia brasileira, através do pensamento do Anísio Teixeira. Agora, então, chegamos no módulo onde nós vamos ver a contribuição da antropologia. Educação, cultura e antropologia. Qual seria essa contribuição da antropologia? Primeiramente, é bom ter em mente que nós estamos falando aqui da antropologia moderna. A antropologia moderna, ela vai se pautar muito mais numa análise positiva das culturas das sociedades. A antropologia, a palavra antropos é homem em grego, né? Então vai estudar o homem dentro de um contexto, do universo, que é a cultura. Cada cultura tem as suas peculiaridades, né? E as culturas vão mudando também com o passar do tempo. Se você pegar a cultura viking, por exemplo, ela foi lá no ano 800, né? Todas aquelas invasões dos vikings e tudo mais, e você pegar o que hoje supostamente seriam os vikings, a cultura viking mudou. Então as culturas vão mudando também, elas não são blindadas, elas não são imóveis, né? E também as culturas elas têm valores diferentes. Os valores diferentes não significam valores superiores uns aos outros, como falei há pouco. A cultura europeia, quando descobriu os latino-americanos, a cultura deles estava acima daquela cultura que se encontrava aqui? Não necessariamente. Era outra maneira de ver a sociedade. E é preciso aprender a respeitar isso. Então, essa é a contribuição que a antropologia traz para o ensino da metodologia de filosofia. Respeitar a diferença, conviver pacificamente com o diferente, não impor visões de mundo. Ninguém é dono da verdade, como dizia o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, vamos lá. Contexto cultural e educação. A antropologia se tornou ciência no século XX, salvo engano, uma das grandes contribuições para a antropologia filosófica, não a antropologia científica, a antropologia filosófica, uma das grandes contribuições foi de um filósofo chamado Max Scheler, bastante interessante o que ele apresenta. Até, inclusive, eu acho que o Papa João Paulo II fez a sua dissertação de mestrado em cima do pensamento de Max Scheler. Então, o que o Max Scheler apresenta? Que a essência do homem é a sua espiritualidade. A antropologia propõe método participativo, não neutro. Então, você é parte de uma cultura maior e você vai tomar parte também da educação, do processo de conhecimento e assim por diante. Não é um processo neutro. Quando se propõe uma educação ligada a uma cultura, aquela educação ela é representante daquela cultura, ela não é neutra. Por mais que possa parecer aos olhos de quem participa daquela cultura que aquilo é neutro, não tem nenhuma tendência, não tem nenhum viés ideologizante e assim por diante, tem sim. Então a cultura a educação dentro dessa cultura, ela não é neutra. Não há povo primitivo, selvagem ou atrasado. Essa afirmação é muito bonita, porque quando nós sabemos de povos autóctones, né, em várias regiões do mundo, e aí uma tendência talvez dizer, nossa, que triste é a situação deles, né, como escreve o Claude Lévi-Strauss, né, tristes trópicos, né?
tristes trópicos. Então quer dizer que a situação desse povo é uma situação triste por ser uma situação atrasada? Não necessariamente. Quem diz que quem tem tecnologia de ponta é mais feliz do que quem não tem? Então não é porque tem uma tecnologia ou tem um PIB enorme, coisa assim, que o povo é mais adiantado do que o outro. E aqui talvez nesse ponto a contribuição do Kant seja muito interessante. O que o Kant diz? O Kant diz que o que determina que uma nação possa vir a ser considerada mais evoluída do que a outra não é nada a ver com tecnologia, com conhecimento e assim por diante. Tem a ver com a consciência moral daquele povo. Então, um povo que sabe preservar a natureza, o meio ambiente, um povo que tem respeito com o seu próximo, um povo que tem uma sintonia com os recursos naturais e busca a felicidade até mesmo nas coisas simples, tem uma consciência moral talvez mais evoluída e possa ser considerado mais evoluído. A nossa organização social é apenas uma dentre tantas outras, não é a única, não é a melhor, não é a mais adiantada, né? E o contexto é necessário para a explicação do significado e dos sentidos, como acontece na pedagogia. Então, cada cultura tem os seus valores e o conhecimento não é neutro. Esse contexto dessa cultura é que vai dizer por que aquele conhecimento é valorizado ou é descartado e assim por diante. O conceito semiótico de cultura, eles resgatam esse conceito semiótico. O que é semiótico? É mais abrangente. Esse conceito ele tem uma origem. Então, o conceito semiótico de cultura, a partir principalmente do que fala Max Weber, é estar amarrado na teia que nós mesmos construímos. O homem é um ser amarrado numa teia de significados que ele mesmo construiu. Esse é o conceito de cultura da semiótica. E por meio desse conceito, então, é possível combater o eurocentrismo. O eurocentrismo, aquela ideia de que a Europa é o centro, né? É a maneira mais correta de se viver. Dando continuidade ao nosso contexto cultural de educação, a cultura permite diversas visões sobre o mesmo objeto. Então, cada cultura resgata ou vê o objeto de um jeito e valoriza o objeto dentro dessa consciência que eles têm, dessa visão que eles têm de mundo. Permite questionar conteúdos blindados, entre aspas, ou seja, verdades absolutas. O que é verdade, o que é valor para uma determinada cultura pode não ser para outra. O aprendizado é um jogo com uniformidade valorativa. O que é isso na prática? Tenta imaginar aquelas linguagens de conjunto que existem na matemática. Alguns caracteres podem ser usados e outros não. Por exemplo, o sinal de divisão pode ser usado, a multiplicação não. Então, o conjunto vai limitar o que você pode usar e o que você não pode usar. Aqui também o aprendizado é um jogo com uniformidade. Você pode usar esses signos que nós estabelecemos, nada mais do que isso. Por isso que é atrelada à cultura. Então, não tem uma cultura mais evoluída do que a outra. Quem ensina e quem aprende nesse sentido, e quem ensina aprende, e quem aprende ensina, é chamado de conceito horizontal. E aqui eu não sei se foi o Claude Lévi-Strauss, mas eu sei que teve um antropólogo que falou isso, né? Que ele era muito feliz, inclusive, por estar aprendendo com os índios. Então, não é vir impor o conhecimento, mas é vir aprender junto. E tomar cuidado com o relativismo cultural, não é cultura, cultural. O que é o relativismo cultural? É como se nenhuma cultura tivesse valor, como também não tivesse, ou que as culturas todas fossem valorizadas. As culturas, elas não têm assim como colocar uma cultura mais evoluída do que a outra, mas todas elas têm o seu valor e é possível aquilatar o valor de cada cultura também. Dando continuidade, então, nesse tópico, educação, cultura e antropologia, vamos apresentar agora a crítica à educação homogeneizante. O que é essa educação homogeneizante? Uma educação que acha que pode ser a mesma para todos, sem levar em conta as peculiaridades, a subjetividade, que nós falamos tanto na aula passada, a questão da subjetividade. E eu falei que dois irmãos gêmeos, nascidos na mesma época, na mesma família, na mesma sociedade, podem ter personalidades diferentes, podem ter um desenvolvimento cognitivo diferente, porque são pessoas diferentes. Então, a crítica vai combater essa educação como se ela pudesse passar algo que fosse padronizado, válido para todos, né?
Como é que se faz isso? Primeiramente, não comparando culturas ou saberes. Apesar de nós termos que tomar cuidado para não cair no relativismo cultural, assim, tudo pode, essa cultura estabeleceu, é válido. Vamos pegar, por exemplo, uma cultura que estabelece... Lá na Bíblia tinha a cultura do Baal, né? Ou seja, quem leu a Bíblia já deve ter ouvido esse termo, né? Do Baal. O Baal permitia o sacrifício dos filhos primogênitos. E isso, para as outras culturas, era assustador. O primeiro filho, o primogênito, você pegar e sacrificar. Ele jogava no fogo. O filho mais velho nasceu, a criança, e jogava no fogo como um sacrifício aos deuses. E com o tempo isso foi sendo aplacado e foi sumindo, e as outras culturas não aceitavam muito bem isso. Por quê? Porque causa sofrimento de inocentes, né? Então, algumas culturas, às vezes, no chocar-se com outras, elas acabam se lapidando. Na Grécia Antiga também, eles se desfaziam das crianças que nasciam com problemas. Eles jogavam num precipício. Com o passar do tempo, vai percebendo que talvez essa visão não seja mais exata. É assim que se combate o relativismo cultural. Mas nós não podemos dizer que uma cultura seja superior a outra, simplesmente, né? Porque ela é mais rica, porque ela é mais antiga, como é o caso da cultura europeia. Então, existem diferentes culturas, assim também existem diferentes saberes. Não se deve impor conteúdos. A tendência deve ser sempre de decidir juntos. Se você fizer isso, você estará, de certo modo, combatendo a educação homogeneizante. É preciso aceitar e incorporar diferentes culturas e diferentes saberes. Aceitar e incorporar. Tem saber, tem cultura, tem maneira de viver que talvez para nós não seja significativo, para a tua concepção de mundo não seja significativo, mas não quer dizer que você deva rechaçar, que você deva combater. Então, toda cultura, ela tem o direito de se expressar, como toda pessoa tem sua liberdade de expressão também. Você não precisa concordar com tudo o que se diz, mas você não precisa matar uma pessoa porque ela está dizendo isso, né? Então, o respeito às culturas, e se tiver que fazer uma mudança, que seja a mudança sempre nesse choque, nesse lapidar, naquele processo de dialética que falava tanto Sócrates, né? É preciso combater a homogeneização, essa tentativa de padronizar, né, e achar que a educação ou os saberes, né, eles devem ser os mesmos para todas as pessoas e assim por diante. Por mais democrático que seja a educação, vai nos falar Pierre Bourdieu, que ela sempre estabelecerá regras. Então, o que é o democrático nesse sentido? O democrático é aquele que sempre respeita a liberdade do outro, que não impõe nada, que debate, que prima pelo consenso e assim por diante. Isso é muito bonito, né? Que os gregos chamavam de politeia, não chamavam isso de democracia. Mas aí o Pierre Bourdieu vai dizer livre, 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 plenamente, 100%, não vai ser. Sempre vai estabelecer algumas regras. A educação precisa estabelecer regras. Voltamos ao quadro, a diversidade, cultura e educação. Então, no momento que a crítica combate a homogeneização, vai resgatar a importância da diversidade, da cultura, da educação, assim por diante. A educação e a antropologia, elas estão entrelaçadas e empenhadas no mesmo projeto, que é promover a emancipação. Volto a falar mais uma vez, a emancipação, quando nós falamos, por exemplo, de emancipação humana, é dar às pessoas todas as condições para ela ser o que ela deve ser, que ela não precisa ser conduzida por outros. Quem é conduzido por outros é heterônomo, quem é emancipado é autônomo. Então, nesse sentido, que a antropologia e a educação podem trabalhar ou devem trabalhar juntos para promover a emancipação. E o ensino emancipador ou emancipatório, ele é o contraponto do ensino pragmático, utilitarista, profissionalizante. Mais uma vez, volto a dizer que vamos jogar fora o ensino profissionalizante. Não é essa a questão. A questão é, podemos dar algo mais do que o profissionalizante. Dar só o profissionalizante é empobrecer o ensino. Oferecer o profissionalizante e uma visão crítica, aí sim é enriquecer. Você lembra que o utilitarismo, o pragmatismo, a mesquinha, a técnica, a mesquinha, a educação, nós vimos há pouco. Então, nesse sentido, é que nós vamos do outro como sendo um diferente ao outro como sendo alteridade. E aqui talvez até possamos fazer menção lá àquela passagem bíblica onde fala da videira dos ramos. É bom que tenha essa diversificação. Alguns são
são a uva, outros são o caule, assim por diante, né? A videira tem muitos ramos, muitos galhos, mas é uma videira só. Então aqui também existem muitas maneiras de compreender a sociedade e de valorizar alguns aspectos da sociedade e da vida, mas todos nós, como seres humanos, somos uma única raça, né? Um único gênero, assim, de humanos, e devemos primar por isso, né? O outro, saímos do outro como diferente para o outro como alteridade. Alter no latim é outro, né? Então, o outro como aquele que tenha o direito de ser outro. A antropologia, e talvez possamos dizer a educação, devem resgatar a importância do diferente. Graças a Deus, nós vivemos numa sociedade que cada vez mais nossas crianças, nossos educandos já vêm com essa mentalidade, né? O diferente tem direito de ser diferente. Nós estamos vivendo um processo, e talvez aqui a gente já possa, não sei se já estamos saindo desse processo ou não, mas nós estamos vivendo um processo em que o diferente, ele era rechaçado, ele incomodava. É diferente, não pode ficar aqui, porque aqui só pode ser desse jeito. E parece que as crianças já estão vindo com uma outra mentalidade. O diferente é apenas um diferente. Ele não é uma ameaça, né? Ele não vem para tomar o nosso lugar. As sociedades criam as culturas, não é o contrário. Não são as culturas que criam as sociedades. Então, aqui talvez possamos dizer também que existe um processo dialético. As sociedades criam as culturas mudam, as sociedades mudam também. Quando você pega uma sociedade plural, como é o caso onde nós vivemos agora em 2020 e 2021, então as culturas vão ser plurais também. Por fim, é preciso promover o pertencimento, que as pessoas se sintam alguém por pertencer a uma determinada cultura, determinados valores e assim por diante. Os gregos valorizavam muito a questão do pertencimento, por isso que a polis era a referência. Aí, num determinado momento, a polis cedeu lugar para a comunidade religiosa, a igreja, e depois esfacelou-se isso. E não se tem mais esse sentido de pertencimento. Então, eu preciso resgatar isso. Eu faço parte de um universo maior, de uma cultura maior, e com ela eu me identifico. Apresentamos aqui a nossa situação problema bastante questionadora e profunda, né? Por que se deve estudar filosofia? E essa pergunta não é difícil de ser ouvida em sala de aula. Se você estiver se preparando para ser um professor de filosofia amanhã ou depois, por certo você vai ouvir essa pergunta. Por que eu tenho que estudar filosofia, né? Se o aluno perguntar isso, já é sinal que talvez ele não esteja gostando da disciplina, né? O aluno, quando gosta da disciplina, ele fala o contrário. Por que eu só tenho uma aula, só tenho duas, né, de filosofia na semana, que não tem mais aulas, né? Os alunos, às vezes, chegam a reclamar, né? Ah, já acabou, né? E é prazeroso quando você ouve isso dos alunos. Fica mais, né? Porque tem que ter mais uma aula na semana e assim por diante. Então, quando se pergunta por que se deve estudar filosofia, talvez já indique a filosofia deve ser ensinada de uma outra maneira. Mas, muitas vezes, não se tem essa clara noção do que a filosofia trabalha. Por quê? Porque a filosofia ficou uns 30 anos fora da sala de aula, desde a finalzinho da década de 60 até a década de 90. Então, teve toda uma geração que não estudou filosofia e, de certa maneira, nem sabe para que serve a filosofia. Então, vamos lá, apresentando a nossa situação-problema. O que importa mais são os conhecimentos técnicos ou os conhecimentos para a vida? Os conhecimentos técnicos são os conhecimentos voltados para a questão de vestibular, né, de preparação de profissão e assim por diante. Se for ensino médio, então é preparação para o vestibular. Se for ensino superior, aí talvez já seja preparação profissionalizante para o mercado de trabalho. Então, por que se deve estudar isso? Vamos lá, problematizando. Como despertar o interesse pela disciplina em alunos que não se identificam com a matéria? Tem alunos que têm uma extrema facilidade pelas exatas, por fórmulas. Me dá a fórmula e pode me dar o problema que eu resolvo. Mas quando é no âmbito das ideias, eles desligam, eles não conseguem acompanhar. Como evitar que os alunos desmotivados desmotivem outros? E eu falei na aula passada que um aluno motivado, às vezes ele não consegue motivar outro, mas o aluno desmotivado, infelizmente, ele consegue desmotivar o outro. É como uma pessoa que fica descontente num determinado ambiente comercial, tipo um restaurante, e ele sai dali jogando tudo no ventilador e vai esparramar aquela sua ideia. Mas quem gostou do restaurante, às vezes, não vai difundir esse gosto que teve, né? Com o aluno é a mesma coisa. Se ele não gosta da matéria, ele vai tentar achar mais gente que não gosta
para se sentir fortalecido, né? Mas se ele gosta, às vezes ele fica até quietinho, não diz nada. Então, como evitar que os alunos desmotivados desmotivem outros? E, por último, a antropologia pode ajudar a refletir sobre a instituição escolar? A antropologia não só pode, como ela ajuda a refletir, principalmente quando ela mostra que é preciso levar em conta as diferentes culturas, as diferentes maneiras de ser dentro de uma própria cultura, que o outro diferente não é, o outro diferente não é o outro alteridade, né, e assim por diante. Então vamos lá, resolvendo essa questão. Os conteúdos da filosofia não devem ser vazios de sentido para os educandos. Nós vimos isso através da contribuição do Paulo Freire, tem que fazer algum sentido. A educação, tendo interesse ou desinteresse, faz parte da cultura também. Então, não é algo que deva nos assustar. Se há desinteresse, vamos tentar trabalhar para que isso seja minimizado, né? E o interesse fortalecido. A antropologia lança, sim, luzes para a compreensão da alteridade, da importância e da relevância do outro. E o ensino, por fim, não deve ser instrumento de dominação. Quando o ensino se apropria do ensino, aí mais no viés político, ou religioso, ou até mesmo econômico, uma educação voltada para o mercado de trabalho é uma educação que ela é apossada pela visão econômica. Eu preciso de gente preparada para me servir de mão de obra e eu ganhar mais dinheiro e eles também vão ganhar comigo. É claro que se eles ganhar 10, eu ganho 20, eu ganho 30. Mas, enfim, aí ela serve como um instrumento econômico ou político ou religioso, assim por diante. Então, o ensino não deve ser instrumento de dominação, deve ser instrumento de libertação, de emancipação, de autonomia e assim por diante. Aqui chegamos no nosso momento de interação e nós propomos então duas reflexões. O que há por trás das nossas escolhas ideológicas, direita e esquerda, poderíamos resumir nisso, o que há por trás disso? E é possível ler o rótulo da garrafa estando dentro dela? Isso aqui é uma linguagem figurativa. Nós poderíamos usar o rótulo da garrafa ou usar bolhas, né? Por que isso? Porque quando nós nascemos numa determinada cultura, numa determinada visão de mundo, numa determinada família e assim por diante, às vezes é muito difícil nós percebermos que aqueles valores que nós herdamos talvez não sejam os melhores valores, os valores que devem ser significativos por si. O Nietzsche ajuda a refletir sobre isso quando ele fala do niilismo e da transvaloração dos valores, questionar os próprios valores. Por que isso é valor? Então, quando você pega, por exemplo, a humildade, que é uma virtude e é um valor dentro do cristianismo, era uma fraqueza para os gregos. Então, existem valores que eles são construídos historicamente. E, às vezes, nós não conseguimos perceber isso. Aí, trazendo para os nossos dias atuais, tantas questões polêmicas, né? A questão de direita e de esquerda no Brasil ganhou, assim, uma conotação terrível. Parece que são inimigos mortais. O outro é uma ameaça, né? Então, nós precisamos combater e aniquilar o diferente. Não dá para conviver com o diferente. Isso aqui, infelizmente, é muito empobrecedor. O Brasil sempre foi símbolo de país tolerante, democrático, acolhedor e assim por diante. Mas, ultimamente, nós estamos passando por uma mudança muito ruim que está derrubando o que nós construímos durante muitos anos, no campo ideológico político. No campo das manifestações das pessoas, da sexualidade e tudo mais, nós também vivemos um momento terrível no sentido de que as pessoas estão, de certa maneira, conseguindo se libertar mais, tentando ser elas mesmas, enfim, mas muitas vezes isso agride, né? Parece que a pessoa ser homoafetivo, ela está te afrontando. Pode ser que seja uma afronta no sentido, às vezes, que quer derrubar aqueles preconceitos, né? Principalmente com pessoas de idade, que aí até quem, vamos dizer assim, participa dessa ideologia, não é ideologia, né? Dessa homoafetividade, é preciso também respeitar aquele que é diferente por uma formação histórica, religiosa, de anos. Então, as mudanças, quando elas são feitas a ferro e fogo, muitas vezes elas acabam tendo efeitos que fogem do nosso controle, né? Então, essa convivência que eu quero dizer,
de aceitar o diferente é muito importante e que o diferente também perceba a aceitação. Ela é lenta, ela acontece, mas ela não acontece do dia para a noite. Isso são, vamos dizer assim, conquistas que são feitas. E aí nós pegamos desde Mary Wollstonecraft, que é lá do século XVIII, praticamente a primeira feminista do mundo, né? Alguns dizem que a primeira feminista é Antígona, né? Lá do mito, né? Do Édipo Rei, lá do Sófocles. Mas, enfim, para dizer que as mudanças, elas são necessárias, elas são benéficas, mas elas são lentas. E quando não se aceita as mudanças, o sofrimento gerado por quem não aceita, e aqui pode ser de direita, de esquerda, de questões relacionadas à moralidade, à sexualidade, e uma série de problemas polêmicos que nós temos, desde a liberação de droga, a legalização do aborto, eutanásia, né? A questão do combate às desigualdades sociais e assim por diante. Quando não se aceita essa mudança, quem não aceita sofre e gera sofrimento também naquele que tenta fazer a mudança. Então, por isso que a educação vem alinhada a essa questão de nós termos consciência de que muitas coisas que nós ficamos talvez apegados são coisas que foram construídas historicamente e que por si só, talvez, ela não tenham valores em si. E aqui, talvez um dos grandes teóricos que nos ajude a ver isso, a enxergar esse tipo de realidade, seja o Foucault. Porque o Foucault vai fazer uma análise, uma arqueologia do saber, da sociedade, das escolas, da loucura, de tudo, né? E ele vem muito alinhado ao que o Nietzsche havia inaugurado, né? Essa questão do resgate, desde a origem das palavras, da filologia e das instituições e assim por diante. Então, é com essa mentalidade que a educação deve ser buscada no século XX e XXI. Recapitulando o que nós vimos na nossa aula de hoje, aula 3, né? Então, nós vimos primeiro que Kant vai enfatizar a questão de uma educação para a autonomia. Se você é um estudante de filosofia e não leu o texto Aufklärung, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, fique bem ciente que você está cometendo uma grande falha, porque esse texto é um texto clássico. Quem não conhece o mito da caverna do Platão, né, está muito, muito, muito aquém do que se espera. O mito da caverna é um clássico que a gente aprende no ensino médio, e esse texto Aufklärung também é um texto que deveria ser decorado, né, de cabo a rabo. A gente, claro, decorado não, mas você deve saber toda a estrutura dele, o que ele apresenta, enfim, o Kant está mostrando isso aqui, né? A educação para a autonomia. O Paulo Freire não tem um livro com esse título, Pedagogia da Autonomia? Lá no Platão nós já não encontramos isso, que eu falei já várias vezes durante a aula, né? Que o papel da educação é fazer com que a pessoa aprenda a ver o mundo por ela mesma, né? E que o John Dewey vai dizer que o objetivo da educação é aprender a aprender. Que a gente aprenda como é que se aprende. Um dia, se Deus quiser, você pode estar num doutorado ou num pós-doutorado até. Você não vai ter mais quem te oriente. Então, você vai orientar você mesmo. É esse que é o objetivo da educação, aprender a aprender. Aprender sozinho. Como é que se aprende sozinho? Os autodidatas, né? Quando eu falo em autodidata, eu sempre lembro do Érico Veríssimo. Uma pessoa que deu aula nos Estados Unidos e não tinha ensino superior no Brasil. Ele não fez faculdade. E dava aula nos Estados Unidos, se não me engano, em Harvard. Então, por quê? Porque ele era autodidata. Rousseau também. Rousseau é autodidata. Rousseau não fez curso superior, não tinha curso superior, mas ele era autodidata. E é uma pessoa que teve uma contribuição bastante interessante, né, em várias áreas. É isso que o Kant está dizendo. A fenomenologia vai apresentar a questão da educação sem filtros. Não existe... nós devemos procurar ver a realidade como ela é, mas sempre lembrando que nós vamos ver apenas o fenômeno. A fenomenologia é isso, né? O noúmeno, dizia o Edmundo Husserl, o noúmeno, ou númeno, como falava o Kant, ele não nos é acessível. O Kant dizia isso. E aí a fenomenologia vai dizer o noúmeno não nos é acessível, mas a consciência do fenômeno pode ser vista como noúmeno. Então é como se a subjetividade fosse a objetividade, nesse sentido. Por quê? Porque a consciência do objeto é como se fosse o objeto em si. Mas aí eu tenho que fazer aquela chamada hipoqué. A hipoqué é o esvaziamento de tudo aquilo que me condiciona, o que é muito difícil de se fazer. Paulo Freire vai dizer que é preciso levar em conta as experiências, e a educação, segundo Paulo Freire,
parte da experiência. O método Paulo Freire, você sabe que é esse, né? O famoso tijolo, né? Você não vai ensinar, vovô viu a uva, né? Mas você vai pegar um tijolo e vai perguntar para que serve, e vai mostrar e vai dizer das casas boas, das casas pobres, e vai mostrar as diferenças, enfim. Ao mesmo tempo que você ensina, você conscientiza, né? Então você parte da experiência. Por isso que é uma fonte libertadora. A esfera pública vai falar de um ensino sem coerção, ganha-se espaço, dá-se espaço para a opinião pública, então é um ensino sem coerção. Lembra que o Piaget fala a coerção não é o melhor método e o exemplo é melhor do que a coerção, né? O aprendizado, aqui já no Piaget, o aprendizagem tem fases, por isso que a metodologia dele é chamada de construtivismo. Então você oferece uma base inicial, daí em cima dessa base nós vamos colocando outros conhecimentos. Eu não posso chegar com alguns conhecimentos para aquele que não tem base. A matemática mostra muito bem isso, né? Quando alguém chega na faculdade e de repente cai muita matemática no curso, você vai, mas eu perdi as explicações elementares, agora eu não tenho essa base. E a aprendizagem é contextualizada, aqui nós vamos resgatar o Vygotsky, né? E por fim, que não há saberes absolutos. Assim como não existem culturas absolutas, existem culturas diferentes, né? Então também não existem saberes absolutos, existem saberes diferentes. E essa concepção e até essa afirmação, ela é bastante interessante, porque o Paulo Freire vai se valer dela, né? Não existem conhecimentos mais importantes um do que o outro. Existem conhecimentos diferentes e o que vai dar importância ou não desses conhecimentos é o contexto onde eles são exigidos, né? Onde eles são praticados. Então essa foi a nossa aula 3, eu espero você semana que vem para a nossa aula 4. Até lá, um grande abraço.